Bom, depois de você ter estudado os cognatos e os falsos cognatos, a gente vai entrar agora no vocabulário da área. Como eu sempre digo, o vocabulário nos textos científicos da área da saúde podem ser tanto vocabulário geral quanto vocabulário técnico. O vocabulário geral você pode encontrar em dicionários, tanto em dicionários monolíngues quanto bilíngues. O que são os dicionários monolíngues? São aqueles inglês, ou seja, se você procura uma palavra em inglês, você vai ter o significado dela em inglês. Os bilíngues, como o próprio nome já diz, duas línguas, inglês-português ou português-inglês. Meus alunos sempre me perguntam, professora, qual dicionário eu devo comprar? Eu sou iniciante, dicionário monolíngue ou bilíngue? Bom, para iniciante, eu acredito que seja melhor dicionários bilíngues, porque o monolíngue você vai acabar tendo mais dúvida ainda quando for buscar uma palavra. Então, o bilíngue não, você procura lá heart, tradução já vem coração. Agora, a dificuldade principal dos alunos, às vezes, é não saber usar o dicionário bilíngue. Então, aqui está um exemplo de uma entrada, ou seja, quando você for buscar uma palavra, é o que geralmente aparece. Na verdade, eu tirei isso de um dicionário, cada dicionário tem um sistema diferente, e isso você pode encontrar no início ou no final do dicionário, como usar aquele dicionário. Então, eu vou passar brevemente o que você pode encontrar numa entrada. Então, aqui em azul é a palavra que você vai buscar, center. Logo em seguida vem GB, que é Great Britain, que é o inglês britânico, como ele é escrito, né? Diferente do inglês americano, que é center. O inglês britânico ele escreve centre, né? Mas fala center, a pronúncia é diferente. Logo em seguida, entre barras, você vai ter a pronúncia de como essa palavra é pronunciada. Aqui, esse tracinho, esse apóstrofo, um tracinho, a gente pode dizer assim, é a sílaba tônica da palavra, onde a palavra é acentuada. Então, no caso, é center e não center. Logo em seguida, tem um S aqui. Então, se você encontrar um S, ou abaixo, logo lá embaixo, um VT ou um VI, será a classe gramatical da palavra. Se aquela palavra é um substantivo, se aquela palavra é um verbo, se aquela palavra é um adjetivo. E aí, nesse dicionário, eles trazem alguns números. Nesse caso, tem 4. São 4 significados para a palavra center. Então, é isso que é o mais importante para você. A hora que vai buscar uma palavra no dicionário, não se apega ao primeiro significado, porque às vezes não é aquele que se encaixa no texto. Então, você precisa buscar qual dos significados que faz sentido no assunto do texto que você está lendo. Então, o primeiro, no caso, significa centro. Aí ele dá um exemplo, 2 pontos. The center of town. Aí ele traduz o centro da cidade. Número 2, ou seja, o outro significado que a palavra center tem. Núcleo. 2 pontos. A center of commerce. Um centro comercial. Outro significado. 3, the center. Aí ele traz, entre parênteses, pol. Quer dizer, na política. Então, preste atenção nessas abreviações. Então, aí vem um exemplo, o centro, a center party, um partido de centro. E o último significado que essa palavra tem como substantivo é center forward, que é no esporte, que significa centroavante. Então, essa palavra tem 4 significados como substantivo, só que ela também pode ser um verbo, que significa centrar-se, ou um phrasal verb, que é aquele verbinho com uma preposição na frente. Então, aqui ele dá um exemplo, to center something, alguma coisa, on, upon ou around. SB, somebody, STH, something, alguém, somebody, e something, alguma coisa. Então, tudo isso pode significar concentrar-se algo em alguém ou concentrar algo em algo. Então, esse foi um exemplo de uma entrada do dicionário. Porque muita gente olha no dicionário e fala, nossa, não entendo nada, muita informação, se perde e acaba pegando o primeiro significado da palavra. Então, o que eu falo? Tente observar qual é a palavra que mais se encaixa naquele texto. Diferente do dicionário, nós também temos os glossários. Os glossários, eles podem ser monolíngues, ou seja, a explicação de termos técnicos na sua língua, em português, ou bilíngue, que ele traz termos técnicos de áreas específicas, por exemplo, da hotelaria, da engenharia, da medicina, fisioterapia. Ele pode ou não trazer exemplos, então o dicionário também, ele traz alguns exemplos, como vocês viram, mas também pode só trazer a tradução da palavra.
No dicionário, a gente até pode encontrar um termo técnico, mas não é sempre que a gente encontra, e é interessante, então, que a gente busque os glossários da área, mas muitas vezes não existe glossário para uma área específica. Então, o que eu proponho para os meus alunos? Que ele construa um glossário. Então, você pode construir o seu próprio glossário. Por isso que eu acho interessante trazer essa aula logo de início, que conforme você for lendo os textos, você vai pegando as palavras que você acha relevante para sua leitura, para sua área, e comece a construir o seu glossário. É muito simples. Você coloca em ordem alfabética, como no dicionário, e pode ir colocando as entradas, as palavras em inglês. Eu sempre peço para meus alunos colocarem inglês, português, porque você vai ler os textos em inglês, então fica mais fácil identificar a palavra. Então, no exemplo aqui que eu dou, heart, coração, é uma palavra geral, mas você também pode colocar no seu glossário, contanto que ela seja relevante para você. E aí, heart rate, que é um termo técnico. Por quê? Rate, vocês já viram, já devem saber, já estudaram nas aulas anteriores, que significa taxa. Só que quando ele acompanha de heart, ele vira frequência cardíaca. Eu me canso de ver tradutores ou artigos científicos traduzindo esse termo como taxa cardíaca. Aqui estão alguns exemplos de termos técnicos da área. Obviamente, nas atividades que seguem essa aula, você vai encontrar vários termos técnicos, mas eu vou citar alguns. Dietary patterns, padrões alimentares, cardiac output, débito cardíaco, resistance training, muitas vezes a pessoa traduz como treinamento de resistência, quando na verdade é treinamento de força. Physical fitness é uma palavra interessante, porque a gente vê fitness em todos os lugares hoje em dia, em lojas de roupa, em academias, mas ninguém sabe traduzir essa palavra. Então, quando você vê esse termo physical fitness, ele significa aptidão física. Skin fold thickness, que é mais da área de obesidade, que é a espessura das dobras cutâneas, e screening tests são testes de triagem. Bom, você pode, como eu disse, encontrar esses termos no dicionário, mas é raro, ou encontrar um glossário especializado, que também não é fácil. Então, uma dica que eu dou é você entrar nesse site, dex.bvs.br, que ele é um site dos descritores em ciência da saúde. O que é isso? Onde as pessoas buscam as principais palavras, as palavras-chave, ou seja, os descritores. Ele traz tanto palavras em português quanto em inglês. Nesse site, você pode fazer uma consulta por idioma. Então, se você deseja um descritor em inglês, você vai digitar a palavra em inglês e ele vai aparecer tanto em espanhol quanto em português, a tradução. Se você digitar um termo em português, ele vai aparecer em inglês e em espanhol. Então, é uma forma fácil de consulta das palavras técnicas da área da saúde. Bom, então nessa aula eu trouxe alguns termos técnicos importantes e enfatizei a importância de você saber fazer essas buscas e, mais importante ainda, é você ir arquivando, fazendo o seu glossário pessoal de termos técnicos da área. Então, você pode agora, com as atividades que seguem, já começar a montar o seu glossário. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na leitura do texto científico na sua área. Até a próxima!